Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vocês perceberam que até o tom de voz muda agora, né? Onde a gente está, né? Mas vamos lá, amados. Vamos abrir um texto bíblico lá no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, né? Capítulo de número 14. Como eu disse, um texto bem conhecido, e a gente vai, a partir desse texto aqui, falar algumas coisas a respeito de uma matéria, na verdade, que nós temos, chamada teologia pública, né? Ou teologia prática. Na grade curricular a gente tem aí essa matéria, onde a gente aborda como que a teologia, a nossa teologia, essa teoria que a gente está se propondo, né, a estudar, a refletir, como que isso pode se desembocar nas relações, na nossa vida mesmo, né? Porque não tem sentido a gente aprender para não praticar, né? O que a Bíblia nos incentiva de fato a gente aprender para praticar. A finalidade última da Bíblia é a prática, é a vivência, é no chão de fábrica da vida que a gente precisa estar reproduzindo o Evangelho, né? O Evangelho, a Bíblia não é um livro de teorias, de elaborações teológicas apenas que fique no campo da intelectualidade. Ela tem que se desembocar para as relações práticas do dia a dia, né? Tem que fazer sentido na minha relação, senão fica um negócio assim acadêmico. O academicismo não é improdutivo, na verdade, né? Ele só serve para, como diz um amigo meu, fazer com que pessoas tenham a cabeça obesa, né? O cabeção desse tamanho e o coração mirrado, ou seja, aquelas pessoas que até têm resposta para um bocado de coisa, mas não traduz isso como fruto, né, do Espírito nas relações. Então é por aí que a gente vai caminhar hoje, trazendo uma das aulas de uma das matérias da grade curricular, que é teologia pública, e a gente aborda a cosmovisão. O que é a cosmovisão cristã? É isso que eu quero aqui, né, bem rapidinho, discutir com vocês. Então, o que é cosmovisão? Bom, a palavra já fala por si só, é a visão ou entendimento que se tem de mundo, como que nós enxergamos o mundo a partir da ótica de Deus e da ótica do Evangelho. Porque uma coisa é nós enxergarmos o nosso mundo a partir da nossa cultura, das nossas experiências, né, culturais, familiares, enfim, das experiências que nós tivemos na vida. Cada um tem uma percepção. Quando eu disse assim que o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto, é porque nós temos o nosso ponto de vista a partir de uma série de questões que nos formou, a gente vê, né, cada um de nós vemos as coisas com os nossos olhares, com as nossas percepções. Você pega uma cena só, 4 pessoas olhando uma coisa só, cada uma vai relatar, tem uma percepção diferente, tem uma sensibilidade diferente, por causa das suas experiências, né? Vão ter avaliações diferentes, elas têm critérios diferentes, olhares diferentes. Mas quando a gente fala de cosmovisão cristã, o olhar é como Deus vê esse mundo, como Deus quer que a gente enxergue esse mundo, né? A partir dos princípios, dos valores que Deus deixou na Bíblia Sagrada. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma sociedade, eu digo a nível mundial, uma sociedade onde se pauta pelo consumismo, né? Que é o capitalismo, que impera em quase todo mundo. Tem seus pontos positivos? Claro que tem, mas tem seus pontos negativos, como por exemplo, o ser humano é só uma peça nessa engrenagem, né? Infelizmente, a gente vê o consumismo, é mais ou menos assim que eu digo, no consumismo, a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta, né? Deixa eu só tomar um golinho aqui, para molhar as palavras. Então, o consumismo é um olhar, ou seja, a pessoa é aquilo que ela possui. Infelizmente, nesse mundo a gente tem aí essa ideia de que as pessoas vivem para conquistar as coisas, fama, dinheiro e poder,
é o tripé da humanidade. Mas será que é isso que Deus propõe para a gente? Será que isso que é a vida de fato? E aí a gente vai ver essa questão da cosmovisão cristã. Como que Deus, independente de cultura, de tempo, como que Ele propõe então para que a gente enxergue, veja, né, com clareza. Quando a gente aceita Cristo, amados, o que acontece? Acontece uma expansão da mente. A gente chama isso de conversão, de arrependimento. A palavra no grego é metanoia, né? Metanous. A nous é mente, né? Meta é aquilo que se expande. É a expansão da mente. Então, quando a gente aceita Cristo, não é que o mundo muda, mas a nossa visão de mundo deve mudar. A gente enxerga as coisas com um novo prisma, pelo menos assim que tem que ser, né? Não sei se é na vida de todo mundo, mas é isso que tem que acontecer. Isso é a verdadeira conversão. Quando Paulo ele diz assim, em Romanos capítulo 1, verso número 1, 2, se não me falha a memória: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é isso? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o termo, ele usa alguns termos aqui, que é o que eu vou pegar para a gente dialogar aqui, que é culto lógico, compreensão. A gente muitas vezes entende fé como oposta à razão. Vocês já viram mais ou menos nas redes sociais, assim, uma setinha para um lado, razão, outra seta para o outro, fé, né? Mas isso não é bíblico. A fé, ela é razoável. A fé, ela é racional, inclusive, porque a fé é para seres racionais e Deus é um ser inteligente e se comunica com pessoas racionais. A questão é que não é uma lógica com critérios pautados em referências humanas, mas é uma lógica divina. Tem uma compreensão divina, um entendimento divino, né? Então a gente precisa entender essa questão. Eu vou falar para vocês aqui que na história houve paradigmas diferentes de pensamento mesmo, de referência de vida. A gente tinha lá na antiguidade, lá mesmo nos Antigo Testamento, aquela coisa toda, as pessoas se pautavam pelo cosmo, né? pela criação. Então assim, qual era a referência para pensar alguma coisa? Era aquilo que elas observavam. Quando a gente vê Josué capítulo 10, verso 12, vocês trouxeram a Bíblia? Se quiserem me ajudar aí, Josué capítulo de número, a gente estuda a Bíblia, viu, aqui assim, gente, né? Eu sei que às vezes não... capítulo 12, eu não sei agora, é 12 e 10 ou é 10 e 12, agora me confundi. É aquela parte lá que Josué vai para a guerra e aí precisa vencer os inimigos, né? E aí ele ora e Deus para o sol, para a lua e aquela coisa toda. É 10 e 12 ou é 12 e 10? É 12 e 10 não. Não é 12 e 10? Então deve ser 10 e 12? 10 e 12. Pode ler, amada, por favor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gidom, e tu, lua, no vale de Ajalon, exato. Olha só, o que a Bíblia está escrito? Que o Sol e a Lua pararam, né? A gente aprende é quinto ano ou sexto ano que a gente aprende rotação e translação da Terra, não tem esse negócio? Quinto ano, né? Bem lá no comecinho, né? Então, né, rotação, a Terra girando no seu eixo imaginário e translação dela gira em torno do Sol. Mas a Bíblia aí está mostrando que o Sol e a Lua pararam. Então não há uma contradição nessa informação que nós recebemos e essa da Bíblia? A terra que parou. A terra que parou? Mas não é o que o texto diz, né? Não é. Vocês percebam então, amados, que a Bíblia no Antigo Testamento, não tem uma pretensão de linguagem científica. A Bíblia, a gente começa por aí. Ela registra os fatos na história como eles foram de fato, né? Então o que os homens viam? Viam que a leste aqui o sol nascia e ele ia fazendo esse movimento, meio-dia aqui em cima, tal, lá e a lua aqui. Então, o entendimento deles é que o sol e a lua estavam fazendo isso aqui, ó, em torno da Terra. A gente chama isso de observação fenomenológica, né? A Bíblia tem essa linguagem fenomenológica, não é científica. Então, a Bíblia está correta, ela está relatando fielmente, né, segundo o seu tempo, aquilo que eles entendiam. Então, o paradigma era o cosmos, era a criação. Eles entendiam mesmo, né? Os quatro cantos da Terra. E até voltou esse assunto aí que eu acho uma bobagem, mas assim, pelo conhecimento que a gente tem, nem deve, né? Eles entendiam que a Terra era quadrada
que a terra tinha bases, tinha colunas como essa. Esse era o entendimento dos antigos. E está certo, porque eles compreendiam assim por causa da referência que eles tinham. Então, o mundo, a verdade, né, a referência que os homens, a humanidade tinha, a sociedade tinha, era a criação. Depois, na era cristã, quem pautava a verdade, o que era certo, não era os paradigmas, o que era? Era a questão da igreja. A igreja que... Sim, parou, meu amor. Abre ali, ó, é que está com defeito aqui. O trem ao vivo é assim mesmo, isso que acontece tudo. Está escrito iluminação. Isso aí. Desliga, liga de novo, haja luz e houve luz. Vai lá. E aí pronto, aí tá vendo? Ai, que maravilha. É assim, amado, aqui acontece tudo, principalmente no primeiro dia de aula. Isso, agora vai. Pronto, vai. Se tiver muito calor aí, vocês falam, é porque vai parando, né? De vez em quando. Posso voltar aqui agora? Viu? A igreja, ela por 12 séculos aproximadamente, o ano 312, 313, né, da era cristã, até 1517 aproximadamente, onde houve a reforma protestante. A igreja pautava o que era certo e o que não era, na economia, na religião, na cultura, na arte, enfim, em tudo. A igreja que falava o que era e o que não era. O paradigma era a igreja. A gente chama isso de paradigma teocêntrico. Não era Deus, mas era a igreja que representava, no caso aí, né? Então havia o heliocentrismo, que era o cosmo, teocentrismo. Depois veio o homem como sendo a referência de todas as coisas. O homem era o paradigma, né? É o antropocentrismo que a gente chama. O homem era a referência, a medida de todas as coisas, né? Revistas de ciência aí colocava o homem naquela figura, né? O homem aqui, assim, tal. Então o homem era o parâmetro de tudo. Mas isso também foi ultrapassado e veio a questão da razão, da ciência, como sendo de fato aquela que decidia tudo, inclusive se Deus existia ou não. Se a ciência fala, não pode ser provado que Deus existe, Deus não existe. A ciência era quase um Deus, né? Até pouco tempo atrás. Então, a ciência como sendo o centro de todas as coisas. Depois veio o chamado relativismo, ou seja, quem é aqui tem a verdade? Eu falo, não, eu tenho a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Aí o outro fala assim, para você é verdade, para mim não é. É a tua verdade contra a minha verdade. Então as coisas são relativas. Não é isso, amados, que a gente enfrenta quando vai falar da verdade, de Deus, de absolutos? É preciso a gente perguntar para essas pessoas que dizem assim, não existe absoluto. Aí a gente pergunta, você tem certeza disso, dessa sua afirmação? Sim, certeza absoluta? Claro que não, né, irmão? O relativismo não é real, né? E aí a gente está vivendo, isso é a chamada pós-modernidade, só que a gente está vivendo hoje uma transição. Então assim, não tem absoluto, né? Na modernidade, na pós-modernidade, mas hoje a gente está entrando na hipermodernidade. Isso é a avaliação sociológica que faz. Nessa hipermodernidade, qual é o centro hoje? Não tem centro. O que manda hoje? Estética, individualismo. Oi? O ego. Sim, o ego sempre teve aí, né, de alguma maneira. Mas hoje qual é o paradigma para as pessoas falarem assim, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim? É o paradigma. Depende do que você se sente bem, como você se sente bem. Sim, é o individualismo, em detrimento do coletivo. É o que a gente vê hoje, né? Vai chegar um tempo, varão, que as leis não vão dar conta de querer proteger grupinhos e vários grupos sociais. Não dá. Não é assim que funciona. É um coletivo, né? Quando existem as leis na questão individual que garante os direitos individuais, mas em detrimento do coletivo não tem como, e a gente não dá conta. Então a gente percebe que tudo isso teve as suas mudanças, né? Essa questão dessas referências da verdade. Mas o que é a verdade? Perguntaram para Jesus. O que é a verdade? Jesus respondeu, e é o que nós vamos ler agora em João capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Perguntaram para Jesus, o que é a verdade? E ele responde. E aí eu já adianto para os irmãos que nós não tratamos a verdade como simplesmente um compêndio de livros que nós chamamos de Bíblia, né? Agrupados aqui 66 livros. Tudo que está escrito aqui é verdade, mas a verdade
ela não cabe aqui, porque a verdade de Deus não está abarcada totalmente nas Escrituras Sagradas, embora ela seja a verdade, só que há muita verdade, há muito mistério que está escondido, e a verdade não é então um compêndio. É por isso que a teologia pretende que a gente conheça a verdade, que não é a Bíblia, ela é a verdade, mas a verdade de Deus não está resumida na Bíblia, e sim em uma pessoa. Adiantando aqui, a gente vai ler todo o texto, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, nós seguimos uma pessoa, nós adoramos uma pessoa, nós imitamos uma pessoa, nós somos salvos por uma pessoa, que é Jesus, que vai para além da nossa capacidade de entendimento. Ele se revela na palavra, é fato, mas Jesus é aquele que está para além da compreensão humana, porque Ele é Deus. Essas são as declarações absolutas que nós temos a respeito da nossa fé, e que nós somos todos os dias combatido, né, nessas ideias humanas que vão surgindo ao longo da história. Então, capítulo 14 de João, verso 1 ao 9, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, depende da versão, a versão melhor é quando eu for, né? Vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus poderia ter falado assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só que ele disse: ninguém vem ao Pai. Veja só a diferença, né? Ele poderia ter falado: ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, então vocês vão ao Pai através de mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 7: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É interessante, amados, que Jesus ele vai falar então sobre a verdade, o caminho e a vida, né? Isso que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Só dizendo que a teologia, eu quero conceituar a teologia, porque teologia não é, a palavra seria a tradução estudo de Deus, né? Teo, Deus, logia, estudo de Deus. Mas Deus não é um ser a ser estudado, porque Deus ele é um ser infinito, é um ser que não se pode colocar no laboratório, numa investigação, até mesmo por meio intelectual não tem como. Estamos falando de Deus, não é de um ídolo, né? Nós estamos falando de um ser que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, um ser que não existe. O meu papel é provocar vocês, viu, irmão? Aí eles falam: meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Acho que não tem graça, né? Como eu falei, da gente vir aqui e ouvir as mesmas coisas, né? Então a gente precisa ser provocado. Tá vendo que vocês já ficaram agora de orelha em pé, antena ligada? Esse professor herético vai falar agora, qual é a heresia que ele vai falar? Deus não existe no sentido que tudo que existe há começo e há fim. Tudo que existe um dia não existiu. Tudo que existe é limitado. Deus não cabe nesses parâmetros. Deus está para além da existência, né? Deus ele não depende do tempo e espaço. É Ele que cria o tempo e o espaço. Não é isso? Deus ele é eterno. E antes que houvesse, antes que havia alguma coisa assim, antes que essas coisas existissem, ou seja, os anjos, o cosmos, a terra, tudo, Deus. Mas ele não existia, ele era, porque quem é não deixa de ser nunca. Nós não somos, nós estamos sendo no ser de Deus. Quando Moisés disse para Deus assim: me fala o teu nome para eu falar lá para o faraó, disse: não, Moisés, não tem como. Diz a ele que o eu sou te enviou. E a palavra eu sou quer dizer o auto-existente, o autossuficiente.
né? O autoexistente no sentido de que nunca teve princípio de dias, nem muito menos fim de dia. Onde Deus está agora? No lugar que sempre esteve, desde sempre. Onde Deus está exatamente agora? No mesmo lugar, quando Ele criou os anjos, anterior à criação, quando criou toda a criação, quando enviou seu Filho, quando consumou todas as coisas, quando fez os céus e a terra e nos recebeu. Deus está no mesmo lugar, que é na eternidade, que é para além da existência, fora da existência. Tudo que existe, existe em Deus, mas Deus não cabe dentro da sua existência, porque Ele é muito, infinitamente maior do que tudo isso, tudo existe em Deus. Satanás existe em Deus, o inferno existe em Deus, fora de Deus não há nada, não há possibilidade de haver coisa nenhuma. Está escrito em Atos capítulo 17, verso 28, um negócio mais ou menos assim: em Deus, deixa eu ver se eu pego aqui para fazer uma ilustração, vou pegar isso aqui, não vai que desliga ali, né? Imagine que isso aqui é tudo que existe, irmão. Tudo que vocês imaginarem, né? Galáxias, multiverso, anjos, inferno, céu, tudo, está aqui, ó, representado por isso aqui. E isso aqui é Deus, né? Então, aqui, ó, nele, está escrito aí em Atos 17, 28, nele nos movemos, existimos e respiramos. Se isso aqui saísse, cairia no nada e deixaria de existir, porque Deus que sustenta todas as coisas. Ele originou todas as coisas. Ele é o poder causal. É Ele que disse: haja luz e houve luz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. O Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Deus disse: haja luz e houve luz. E Ele foi dizendo e acontecendo. Ou seja, o texto lá no hebraico é Bará Bereshit Elohim Haaretz Hashamayim. Isso quer dizer que Deus cria do nada, a partir do nada. Nós podemos desenvolver ou fazer alguma coisa daquilo que já existe. Deus é absolutamente do nada. Ele é o único ser criador, e Ele é o único que é, porque nunca deixará de ser. Ele é o ser mais concreto do que a concretude que nós podemos conhecer. Porque a gente tem a ideia de que espiritual, por exemplo, se eu falar para vocês assim: essa caneca, ela é subjetiva ou ela é concreta? Concreta, né? Como uma coisa concreta pode deixar de existir um dia? O subjetivo, se eu falar espírito, é subjetivo ou é concreto? Para mim é concreto. O espírito? Subjetivo. É assim que a gente classifica. Assim. A gente classifica assim. Mas olha só como a gente está meio equivocado nos parâmetros. Porque o espírito é eterno, não vai deixar de existir. Então, como que a gente está elaborando essa questão? A ótica de Deus é assim como a gente pensa? Será que a Bíblia, ela não está nos provocando para que a gente olhe como Deus olha e não como as nossas racionalidades olham, né? Então eu entendo aqui que a teologia não é o estudo, não é o estudo de Deus, é o estudo daquilo que Deus decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. Então nós não vamos estudar um ser que não é estudado, né? Quando Paulo, no capítulo 11 de Romanos, diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem pode prescrutar os teus caminhos? Quem pode penetrar nessa profundeza? São maravilhosos demais para que a gente entenda. Salmo 139, o salmista disse: antes que haja qualquer palavra na minha boca, tu sabes. Antes que eu pense alguma coisa, tu conheces, sabes de tudo. Isso é maravilhoso para mim, pensar em tudo isso. Isso é inconcebível. Luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Se eu fizer a minha cama lá no inferno, tu estás lá também. Se eu for ao céu, lá também estás. Tu me conhecia quando eu fui formado no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estão no teu livro. Conhece todas as coisas. Olha só, aqui a gente trabalha a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. E a onipresença não é a ideia que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Então a gente não vai estudar um ser porque não tem como estudar esse ser, que é Deus. A gente só vai tentar investigar aquilo que Ele decidiu se revelar para nós nas Escrituras e na natureza, que é a revelação geral que Ele deixou para nós, né? Então, só para entender aqui o que é um pouco da chamada cosmovisão.
Então a teologia, conceituar a teologia seria reflexão e investigação, né, sobre a autorrevelação de Deus, como eu falei aqui, que ele decidiu se revelar, e a gente conhece isso, né, ou seja, procura conhecer pelas Escrituras e pela criação, com uma finalidade. A finalidade última do conhecimento bíblico é me fazer justo em obras para revelar Deus. Então a gente vai estudar a Bíblia para a gente conhecer Deus. Vocês perceberam aqui no texto que a gente leu quantas vezes aparece a palavra conhecer? Conhecer, vocês me conhecem. Como nós vamos conhecer? Vocês me conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecessem, então o entendimento, o conhecimento. O servir a Deus é a partir da compreensão de quem Deus é, né? A religião adestra, e o adestramento a gente até faz as coisas certinho. A religião faz isso, adestra, né? Então fala pro cara, senta, ele senta, rola, finge morto, vai buscar o osso, vai. A religião faz isso, e a gente faz certinho o que a religião manda. Só que quando a gente faz sem entendimento, a gente não faz a partir de uma compreensão por causa de uma natureza que nos foi dada e uma mente que nos foi dada também, que é a mente de Cristo. Então eu não faço por convicção, eu faço porque eu fui treinado a fazer, adestrado a fazer. Isso, dependendo da ocasião, eu negocio e deixo de fazer, porque não faço a partir do entendimento. Agora, quando o Evangelho entra na nossa vida, muda a nossa mente, nos dá categorias celestiais, aí a gente faz por convicção as coisas, e a fé é a convicção das coisas. Não é algo religioso que nos mudou no comportamento, é que nos transformou na natureza, não é? Então é a partir daqui que a gente entende que é o servir a Deus, a partir de uma compreensão adquirida, de uma mente transformada. Por que nós temos muitas vezes tantas pessoas dentro de igrejas evangélicas e o mundo não é transformado, a sociedade não é transformada? Por que será? Por que será que nós temos 50 milhões de evangélicos no nosso país? Um quarto da população, quase um quarto, né? 210 milhões, a gente está aí, mais ou menos, por causa disso. Cosmovisão e transformação. Qual é a cosmovisão da igreja a respeito da sociedade? O que a igreja, o corpo de Cristo, regenerado, o sal da terra, a luz do mundo, tem a ver com esse mundo aqui, enquanto aqui estamos? E aliás, será que de fato a gente espera esse céu sem fazer nada aqui na terra, só aguardando o arrebatamento? Nós não fomos chamados para sinalizar o reino de Deus aqui? Sim, mas quando isso vai acontecer? Quando nós tivermos a consciência, a convicção, o entendimento, essa natureza assumida conscientemente do papel de cada um de nós, para a gente transformar essa realidade, ou pelo menos preservar para que isso aqui não descambe para o buraco, que é o que está indo, né? Mas nós somos esses que preservam o sal da terra e a luz do mundo, que preserva essa terra e esse mundo de se autodestruir, porque o pecado não tem limite. E aí a questão é, alguns falam assim, bom, ou Deus é amor ou ele é todo poderoso, porque se ele é amor, por que ele não acaba logo com a injustiça, com a violência, com tudo isso aí, com tudo que é coisa ruim, se ele é amor e ele tem poder? Ou ele não é amor, não tem poder, então ele não acaba mesmo, ou ele é amor, mas não acaba porque não tem poder. É o problema do mal que ninguém explica, né? É interessante, só estou provocando, tá, irmãos? Eu pretendo caminhar com vocês e a gente discutir essas coisas aqui mais para frente ainda, tá bom? Então, para a gente entender o que é cosmovisão, tem um livrinho muito bom que eu vou recomendar para vocês, isso aqui, ó, Crer Também Pensar, já para a gente saber, John Stott, né, dos maiores teólogos que nós tivemos do século passado para cá. Crer também é pensar. Então é isso que a gente discute nessa matéria chamada de cosmovisão cristã e o conhecimento de Deus, a importância, tá? Então aqui a gente entende que o conhecimento é necessário, o conhecimento adequado para que a gente possa servir a Deus com lucidez, não porque nós fomos catequizados, né? Não porque nós fomos colocados em uma sala de discipulado e nos foi falado que é assim, assim, assado. Tem pessoas que a gente pergunta, rapaz, por que você faz isso? Ué, minha igreja me ensina assim, meu pastor me ensinou assim, professor de teologia até me instruiu assim. Mas por que você faz? Ah, eu não sei muito bem, mas eu sei que é assim. É a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim.
Né, irmão? Sempre foi assim, né? Essa questão. Então a gente perpetua algo que às vezes está muito errado. Eu trabalhei numa empresa, eu me lembro de um rapaz que ele estava fazendo lá, estava trabalhando lá e tal, e eu observei, eu disse, está errado esse negócio, ele vai se machucar inclusive fazendo dessa forma. O que você está fazendo aí está errado, não é assim não, você vai se machucar. Ele falou, faz 4 anos que eu faço aqui desse jeito. Ele disse, faz 4 anos, você faz errado então. O que quer dizer o tempo que a gente faz, né? O que quer dizer as tradições que nós temos, da forma que a gente vive? Será que é assim mesmo? Será que a gente descobriu o absoluto? Será que a gente já manja do negócio? Será que a gente fala, não, é isso aqui? Será, mas eu desconfio que tem um bocado de coisa que talvez a gente precisa rever, repensar, né? Voltando, lógico, para as Escrituras Sagradas. Então, conhecer a Deus, né? Tem inclusive a Jocum, uma agência missionária, que eu trabalhei há algum tempo, né? Ou seja, envolvido de alguma maneira. E eles têm, não sei se tem ainda, mas tinha um jargão que era assim: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então não tem como eu fazer conhecido aquele que eu não conheço. Aí eu posso só perpetuar um erro, uma visão errônea, né? Então conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Existe uma ilustração, eram 4 crianças que estavam aqui, estavam brincando, e um dos pais foi buscar o seu filho. Chegando perto, ouviu a conversa dos 4 meninos, né? Dos 3, dos 4, mas os 3 falaram, bom, um conversando com o outro assim, aquela questão, né, de levar vantagem, né? Desde pequenininho a gente parece que tem esse negócio, né? Querer levar vantagem, quem é melhor e tudo mais. E um perguntou assim, teu pai conhece quem? Da cidade, isso é importante. Ele disse assim, conhece o delegado. Aí o outro disse assim, e o teu, conhece quem? Eu conhece o juiz. E o teu conhece quem? O prefeito. E o quarto, meio distraído, meio desinteressado com aquela conversa, né, que era o filho do pai que estava lá para buscá-lo. E aí perguntou assim, os 3, e o teu? Conhece quem? Ele disse, Deus. Desligou aqui, pode ligar de novo, meu amor. Não haja luz e ouve luz aí do interruptor. Conhece Deus. Isso aqui é estratégico, tá? Pra vocês ficassem meio suspensos e tal. É nada, estou brincando. E aí, amados, o conhecimento que a gente se propõe não é um conhecimento teórico, teológico apenas. É, de fato, desejar conhecer esse ser tão poderoso, tão assustador, mas ao mesmo tempo tão bondoso. Por que ele se interessa por mim? Por que esse Deus decidiu generosamente compartilhar uma vida? Porque ele estava muito bem, obrigado, lá no céu. Ele e os 3 lá têm idade de boa, uma festa só, né? Na teologia, inclusive, a gente fala sobre isso, né? Uma festa lá, tudo perfeito. Ele foi arrumar dor de cabeça quando foi criar os anjos, depois nós. Por que ele decidiu fazer isso? Vocês acham que ele estava assim, meio solitário? Em crise de Deus, querendo uma adoração, uns louvor, umas mãozinhas levantadas, assim, um povo que adorasse ele todo dia? Vocês acham que Deus estava assim, nessa crise? Estou aqui sozinho, queria tanto que um povo me bajulasse de vez em quando. Vocês acham que Deus... Não, estava de boa lá, tudo certinho. O que levou Deus a compartilhar com a gente a existência, a vida? Ele nos criou numa proposta de se relacionar com a gente por amor. Ainda tem esse negócio. Não foi um Deus que impôs o seu poderio, disse todo mundo vai se ajoelhar e vai me adorar. Não foi assim. Ele propôs a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha, porque toda relação só pode ser relação onde há liberdade, onde há amor, aliás, quando há liberdade. É por isso que deu esse pepino todo, essa dificuldade toda, porque Deus nos deu liberdade, porque Deus não queria uma relação que fosse por imposição, de cima para baixo, hierárquica, opressiva, como a gente faz com as nossas esposas, com os nossos filhos, como os poderosos fazem com os fracos, como os ricos fazem com os pobres, né? Essas relações que nós conhecemos muito bem. Deus não, embora ele pudesse, tivesse até o direito, mas ele não fez assim. E é por isso que deu tudo isso, porque ele nos deu a liberdade. Mas ele nos criou, nós nos perdemos, ele nos manteve e ele nos resgatou. Então a gente vai estudar também toda essa dinâmica. A gente se propõe a entender tudo isso naquilo que pode ser entendido, claro, né? Reconhecendo Deus ou conhecendo Deus. Mateus capítulo 16, amados, verso 13,
em diante, tem uma passagem interessante que eu queria compartilhar com vocês, capítulo de número 16 de Mateus, versículo 13 até o 23, uma passagem bem conhecida, né? Talvez vocês saibam de cor aí, não precisa nem da Bíblia para recorrer aí a essa situação. Quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos quem que os homens diziam a respeito dele. Quem os homens dizem que eu sou? Sim, uns dizem que o senhor é João Batista, reencarnado, né? Jeremias, sei lá, um dos profetas assim, né? Duro, brabo. Aí Jesus disse, o povo é equivocado mesmo, até hoje é equivocado, né, a respeito de Deus, até os evangélicos, né? Não entende bem aí quem é Jesus, pensa que é Papai Noel, pensa que é sei lá o quê. Mas aí Jesus se preocupa com seus discípulos. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo e tal. Simão, acertou, miserável. Acertou, né? Não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi você que descobriu isso, foi o Espírito do meu Pai. Aí Pedrão, né? Eu sou o cara, acertei mesmo, sou eu. A gente conhece. Estou falando isso porque a gente conhece Pedro. Pedrão eu conheço muito bem, né? Muito parecido comigo, inclusive, com nós todos. Não, agora que acertou, né, irmão? Acertou ali, sou eu mesmo. Aí eu que sei, tu és o Cristo, filho, tu és Deus. Vocês acham que isso é pouco? Pedro reconhecer que um homem que estava na frente dele era uma das pessoas da Trindade? Olha só, tu és Deus. E aí Jesus elogia ele, pronto, sou eu mesmo. Então eu líder desse negócio aqui. Aí Jesus continua a conversa, né? Dizendo aqui, eu vou ser entregue aos sacerdotes, principais, ser crucificado. Pedro disse, não, Senhor, que isso não te aconteça. Para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus, somente as dos homens. Aí eu me pergunto, como que um cara, ele reconhece que Jesus é Deus, mas no momento seguinte, ele dá uma ordem para Deus, aquele que ele reconheceu como Deus e Senhor, disse não. Como que isso é possível? Como que a pessoa fala para Deus não? Não, Senhor. Também não cabe essa frase. Para o Senhor é só assim. E se é para Deus, ele falou alguma coisa, eu só escuto. Eu não vou querer falar para Deus como que é que tem que fazer as coisas. Não é? Então, Pedro aqui, ele até reconheceu Deus como Deus, Jesus como Deus, mas ele não conheceu Deus na sua natureza relacional. Estou falando com ele, porque quem conhece Deus na relação jamais ia falar uma palavra dessa, não, Senhor. Então sou eu que sei como tem que ser as coisas? Eu não entendo da vida. Nós temos a tendência de achar que nós manjamos, bancamos a vida, mas Jesus disse, bem-aventurados são vocês, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem são falidos espiritualmente, que não tem recurso para bancar a vida. É isso que Jesus estava falando lá no Sermão do Monte, né? Então conhecer a Deus não é uma questão intelectual, é a partir de uma compreensão se relacionar com Ele. É a questão que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês. E esse conhecimento sempre vai nos trazer mais responsabilidade diante de Deus e dos homens. Então quem conhece mais a Deus é mais responsável, né? Tem que ser mais responsivo, tem que dar mais resposta diante dos homens e diante de Deus. O que Tiago disse? Não queiram ser mestres muito de vocês, porque vão receber mais duro juízo. Aí vocês falam assim, André, então deu tempo, né? Nem vou matricular do curso, vou vazar aqui, porque quanto mais conhecimento vai ficar pior para mim. É fato, irmãos, depois daqui que a gente, pelo menos é o que eu pretendo, né? Queira Deus, e depois do curso concluído a gente vai ter mais compreensão a respeito de Deus, adequada e tudo mais conhecimento, né? Teórico também, teológico também, intelectual, enfim. Mas isso vai para nós ser mais responsabilidade. Mas eu digo, ignorância nunca é vantagem, porque quando a gente fizer, a gente vai fazer por uma convicção. Nós daremos mais respostas adequadas, seremos mais responsáveis, né? E nós recebemos de Deus poder. Quanto mais poder nós recebemos, mais responsabilidade também nós temos, né? Grandes responsabilidades, ou grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem disse isso foi o teólogo Peter Parker, Homem-Aranha. Ô irmão, vocês não assistem não, né? Desculpa aí, pensei que assistia, né? É uma brincadeirazinha, mas deixa pra lá.
falando sério mesmo. Então o conhecimento que a gente adquire é um conhecimento que nos levará a servir a Deus de uma maneira mais adequada e de ter respostas mais adequadas dentro das nossas limitações para as pessoas que também, né, procurarão Deus a conhecer. E como eu disse, se a gente não conhece Deus, dificilmente a gente vai torná-lo conhecido. A gente pode só reproduzir uma crença, uma tradição religiosa, um equívoco que a gente tem de Deus. Infelizmente é o que a gente tem muito por aí, né? O conhecimento de Deus deve nos levar à intimidade e ao desejo de nos relacionar com Ele. Então o que eu quero propor para vocês é que a nossa investigação a respeito de Deus, né, através das Escrituras e com outros acessórios que nós temos, acessórios, tá? Porque aqui é a base, né, principal, e todas as outras devem passar por aqui, é que a gente se relacione com Deus. O conhecer a Deus, o conhecer na Bíblia, a expressão conhecer, e muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, dizia respeito a relacionamento íntimo, inclusive, entre homem e mulher, né? Fulano conheceu fulano e tal, quer dizer, teve relação íntima, né? Sexual. É claro que não estou falando nessas questões, mas eu digo conhecer que a Bíblia fala não é um conhecer intelectual apenas, é um conhecer relacional. Então é isso que a gente vai se propor nesses 3 anos aqui nesse curso, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente o sirva entendendo quem Ele é, porque quando a gente entende quem Deus é, a gente adora a Deus pelos motivos corretos. Tem um texto, tem 2 textos, né? 2 capítulos em Apocalipse, o 4 e o 5, vai dizer o seguinte. Capítulo 4 mostra lá, tem uma visão, né? João na ilha de Patmos vê o céu aberto, né? Deus sentado no trono, o arco-íris por cima dele, os anjos para lá e para cá, os seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a ciência pelo século dos séculos, porque Tu criaste todas as coisas são porque Tu as criaste. A adoração do céu se dá no capítulo 4 pelo fato de Deus ser Criador de todas as coisas. Ele é digno de ser adorado porque é o Criador, como eu disse, o mantenedor e o resgatador dessa criação que se perdeu. Ele é digno de ser adorado, né? Capítulo 5 continua a visão, e aí o João vê um ser com um rolo na mão, selado com 7 selos, e ali está toda a história, o final da história humana, o desfecho da história humana, a culminação de todas as coisas. Só que ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E aí diz: ninguém, no céu, na terra, nem debaixo da terra. João começa a chorar copiosamente, porque ninguém era digno de abrir o livro. Diz: não tema, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu, é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Essa era a hora de dar glória a Deus, é o que eu estava esperando. Se os pentecostais tivessem vindo, já ia entender aqui. Brincadeira, amado. E aí ele olha do lado, quem que ele vê? Um cordeiro. Mas por que disseram que era um leão? Depois a gente discute isso. E aí, na continuação, de novo uma convulsão no céu, os seres celestiais para lá e para cá adorando, dizendo: glória seja dada, né? Honra, louvor, ciência, magnificência pelos séculos dos séculos. Porque Tu, Jesus, criaste todas as coisas, mas as resgatastes pelo Teu sangue, comprastes para Deus homens, todo povo, tribo, língua e nação. Ou seja, Deus, Ele é adorado por causa do resgate que Ele fez, por causa da sua criação que se perdeu. 2 motivos únicos e suficientes quando a gente entende quem é Deus: Criador e resgatador da sua criação. Acabou, irmãos. Eu preciso ter cura da enfermidade, porta de emprego, socorro imediato. Eu preciso ter sinal de Deus, preciso que um profeta fale comigo, preciso de evidências, sinais, prova de amor de Deus. Não, eu sei em quem tenho crido. Paulo não disse: eu sinto em quem tenho crido. Então esse evangelho que está sendo propagado de um cunho muito enfático de sensações, arrepios, como sendo evidência de uma coisa e de outra, isso é muito perigoso. A gente pautar a nossa vida pelas sensações, pelo coração que é enganoso. Mesmo que Deus não faça, mesmo que eu não sinta, eu sei quem Ele é. Eu sei quem... Exato, o que o Jó disse. Numa circunstância, por muito menos a gente desviava, né? Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E ele disse mais ainda que ele me mate, nele eu terei esperança, esperarei. Convicção. Não viu nada,
tudo o contrário, expectativa não atendida, orações não respondidas, dúvidas não sanadas, né? O socorro não veio, o cativeiro não tinha sido ainda virado, a situação estava caótica, sem amigos, sem esposa, sem filho, sem saúde, sem nada, só com um caquinho que sobrou para ele ficar coçando lá as chagas. Mas ele disse: eu sei em quem eu creio, eu sei, eu tenho convicção. Nessa experiência ele cresceu mais ainda, e lá no final do capítulo 42 ele diz assim: somente com os olhos eu via, agora, aliás, somente com os ouvidos eu ouvi, agora os meus olhos te veem. Olhos na Bíblia fala de conhecimento. Agora te conheço. Né? Exato, te conheço. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, aquele capítulo conhecidíssimo, né, do amor, vai dizer assim que nós conheceremos a Deus como dele nós somos conhecidos. Língua vai cessar, profecia não haverá necessidade, então vai sobrar o amor. O amor. E o amor se dá somente na relação íntima, pessoal, com conhecimento de quem é esse objeto amado, que é Deus. Que nem fui eu que amei primeiro, foi Ele que me amou. Que nem sou eu que estou em busca dele, é Ele que veio em meu resgate. Que nem sou eu que estou aqui por mim mesmo tentando saber mais de Deus, é o seu Espírito que... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.